Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 2 de junho. O Bovespa apresentou boa alta de 1,78%, conseguindo confirmar a sinalização positiva do pregão anterior e caminhar ali para a zona de resistência na faixa aqui desse fundo anterior 49.900 a 50.350. Acima disso, região de 51.000 a 51.200 seria o patamar mais importante em termos de resistência para o índice. G60 esticado para cima. Desta forma, a abertura para cima traz uma chance de a gente ter um pregão aqui com alguma correção dentro do dia, podendo testar aqui esses patamares que eu já citei de resistência no gráfico diário e trazer algum movimento para baixo pelo G60. Então, ficar bastante atento neste sentido. Se abrir para baixo, ainda traz a chance de gerar fundo ascendente, restabelecendo a sua tendência de alta no gráfico intraday. No mini índice, cheguei a recomendar algumas operações, sendo que a primeira delas não foi executada e as outras duas foram executadas. Primeiramente, abriu o pregão, esse foi o candle de abertura, veio lá para cima, rompeu o topo anterior, gerando aqui um pivô de alta, aí volta. Não recomendei a entrada aqui, porque não se encaixou para minha metodologia, a forma como aconteceu aqui essa subida. Depois disso, vem aqui para baixo, perde essa mínima, e aí, ou seja, perdeu a mínima da primeira hora de pregão, depois de um movimento de subida no G60, trazendo a chance de quê? De iniciar um movimento de baixa. Só que aí, no momento seguinte, já volta para cima e rompe essa máxima, ou seja, já ficou com a característica de poder ainda dar continuidade ao movimento de subida do dia. A partir disso, eu fiquei interessado mais na ponta compradora. Passei compra se superasse a máxima aqui desse doji, não foi executada, porque assim, esse candle não executou, e aí recomendei um pouco mais abaixo, na realidade 5 pontos abaixo, se superasse aqui os 49.355. Essa compra foi executada, reposicionei o stop aqui para 49.210, e citando aqui a zona de referência na faixa dos 290 a 260. Ou seja, não seria interessante voltar para baixo, voltou para baixo, até guardei um pouco mais, se ia ganhar força para cima, tentou voltar para cima dos 260, não conseguiu no gráfico de 2 minutos, tenta gerar uma sinalização, não consegue e volta a perder força. Na hora que tenta voltar para cima dos 260 e não consegue, eu opto por encerrar essa posição e chegou até vir aqui para baixo para bater no ponto de stop. Operação encerrada com a perda de 0,21%, capital total menos 0,15%. Depois disso, eu recomendo a entrada aqui nessa região. Quando eu falo aqui nessa região, é porque esse candle aqui, eu já descrevi isso em detalhes lá dentro do canal DV Invest Pro, para quem participa aí desse canal no Telegram. Então, eu descrevi em detalhes, esse candle aqui, ele estava com máximo em 300. Era um candle que tinha uma formação de doji. Eu até tinha já tirado o print da tela, que eu sempre coloco o gráfico da recomendação no momento que está para fazer a entrada, onde é que é o ponto de entrada que eu estou me referindo, além da mensagem por escrito. Então, essa era a imagem do dia, estava com a imagem do candle, e nos últimos 30 segundos desse candle, deu uma pancada de mais de 80 pontos para cima, alterando a sua máxima, e no candle seguinte o candle seguinte já abre dando pancada para cima também, superando até essa região dos 49.380 e depois recua, ou seja, ganhou bastante volatilidade nesse momento. E aí no recuo, eu optei por passar a compra um pouco mais acima do ponto que eu gostaria, que era nos 49.305, ficou 49.320, mas devido à volatilidade, alguns terminaram ou não conseguindo entrar, optaram por não entrar um pouco mais acima, e outros entraram um pouco mais acima e terminaram pegando aí uma parte do movimento para cima. Como o mercado estava bem travado para cima e a gente já tinha um movimento mais para cima aqui no G60, eu optei por encerrar essa posição na chegada aqui de uma zona de resistência, eu traçar aqui uma linha no fundo anterior, tem alguns pontos aqui importantes de resistência, seja esse topo aqui, dois fundos anteriores, eu optei por encerrar justamente aqui nessa região, e essa operação trouxe um ganho ainda bom de 0,51% na operação no capital total, mais 0,42%. Depois disso, na minha avaliação, o G60 estava esticado para cima. E aí, por esse motivo, eu estava de olho ainda na ponta compradora, mas depois de uma correção um pouco maior do que foi essa aqui, no gráfico de 10 minutos. Ela terminou ainda dando pancada para cima, ou seja, foi para cima, e aí ficando mais aqui acima, aí para mim ficou ainda mais esticado. A partir desse momento, eu passei a monitorar o mercado mais olhando para uma perda de força para buscar alguma operação de retorno, alguma correção ali no meio da tarde, no final da tarde, nas 2 últimas horas de pregão. E isso terminou não acontecendo aqui da forma como eu gostaria, terminei não recomendando nenhuma operação na ponta vendedora. Então, seguindo, vamos monitorar de perto no próximo pregão, porque se abrir para cima, tende a ficar mais esticado ainda e trazendo a possibilidade de se avaliar operações sim na ponta vendedora. PETR4 terminou o dia com alta de 2,69%. Confirmando ali o martelo no pregão anterior e caminhando aqui para um patamar de resistência já em cima dele, fundo anterior na faixa dos R$ 8,50, 8,42 até a região de 8,50. Acima disso,
já olho lá com resistência na faixa de 8,75 e mais pesado próximo dos R$ 9,00, 8,90, R$ 9,00. Mas segue aqui dentro do movimento de subida, também G60 não com tanta força em relação ao que aconteceu no Ibovespa, mas segue aqui dentro de um movimento de repique que traz a possibilidade de ter mais aí 1 a 2 pregões, mesmo que sejam pregões mais travados, que não ganhem muita força para cima perto TR4. Mas já tende a trazer chance de reposicionar o stop, pelo menos aqui já para baixo da mínima do pregão de hoje, para quem entrou comprando a ação. Vale 5 fechou bem com alta de 3,35%, possibilidade de romper aqui uma região importante ali no G60, observando aqui ela terminou não gerando um fundo ascendente, veio direto aqui para cima, então dependendo do que ela fizer no próximo pregão, se travar aqui depois romper, gerar fundo ascendente, seria uma alternativa ainda de buscar alguma entrada em cima de Vale 5 para quem opera movimentos mais curtos, principalmente pelo gráfico intraday. Mas o rompimento dessa região aqui dos 11,79 traz a possibilidade maior dessa ação testar efetivamente uma região de R$ 12 até o patamar dos 12,30, que seria o próximo nível de resistência para a ação. CTIP 3 ativo que traz ainda a possibilidade de se buscar uma compra, está um pouco indefinida nesse momento, mas a tendência segue sendo de alta. Vejo aqui o ativo vindo com o movimento para baixo, o único ponto negativo foi que não ganhou força nesses dois pregões que o Ibovespa ganhou força aí para cima, mas de qualquer forma ainda vejo o papel fazendo movimentos, algo nesse sentido, podendo trazer um novo movimento para cima, para um possível rompimento de toda essa região. Sendo mais cauteloso, para quem gosta de operar rompimento, seria uma alternativa de compra se superasse essa massa, toda essa região aqui que seria em torno dos R$ 42,95. A outra alternativa, compra se superar a máxima do pregão de hoje, tentando pegar aqui o movimento justamente de um rompimento desta região. JBSS3 no pregão de hoje, eu encerrei a posição quando ela vem para baixo, bate primeiramente na região, vem para baixo dos 10,25 e fica ali para baixo dos 10,25, depois perde uma região de 10,17, optei por encerrar. Por que optou por encerrar? Porque esse movimento poderia ter ganho força para baixo. Como o ativo aqui no gráfico semanal está dentro do movimento de baixa ainda, poderia esse movimento ter ganho força para baixo. Então por isso eu optei por encerrar com um stop, vamos dizer assim, um stop mais curto. Foi uma operação que trouxe uma perda na operação de 2,03% e no capital total isso representou uma redução de 0,21%. Só que quando o ativo não consegue ganhar força para baixo e se sustenta principalmente neste nível que poderia ter perdido com força para baixo, quando ela se sustenta aqui gera uma sinalização de um fundo no G60, opto por voltar para essa entrada, agora passando aqui os devidos valores, 10 e 20 aqui a entrada com o stop 9,70 e o objetivo na faixa dos R$ 11,20, sendo que essa operação eu trabalho com o stop mais curto possível, ou seja, mesmo para quem não saiu da posição da JBSS3, a inicial, continua dentro dela, pode manter essa posição, mas eu reposicionaria o stop para baixo dos 10,06, inclusive para essa entrada, minha expectativa é que gere aqui um movimento para cima. Se esse movimento não conseguir andar muito, eu vou avaliar a possível continuidade nessa compra em cima de JBS. Caso ela não dê certo, eu vou parar de comprar carne da Friboi. Brincadeira, pessoal. Cosan, antes de finalizar a análise, se a análise está sendo útil para você de alguma forma, por gentileza, dê um like aí nela, um joinha aí no YouTube, desde já agradeço. Cosan, fechou aqui o pregão com um candle de indefinição, mais 0,57, estava até bem, estava lá perto da máxima, em 32,75 antes do leilão de fechamento. E aí, após a saída do leilão de fechamento, jogou para baixo, o ativo aí em torno de 0,8 e terminou aqui com esse candle de indefinição. Mas também segue numa possibilidade de ter um movimento aqui para cima, esse ativo. Tem resistência ali um pouco relevante nessa faixa que ela está batendo, 33,84, mas o mais significativo para mim seria na faixa ali dos R$ 34,40. É um ponto que a gente avaliaria a continuidade nesse trade. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da autoveira.com. Um grande abraço e até amanhã.